Assuntos descartados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Seja uma bênção. Quero falar neste momento sobre assuntos que são raramente tratados nas igrejas atualmente, porém, são assuntos fundamentais da fé cristã que, abandonados, levam a um ensino falso, a uma crença falsa. Quais são esses assuntos? Eu vou ler em Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, alguns versos aqui. Diz assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirás dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa foi a pregação de João Batista, o arauto de Jesus, o Rei dos Reis, o precursor de Jesus. E no capítulo 4 nós temos no verso 17, este versículo que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro requisito na pregação de Jesus e de seu arauto João Batista, como já vimos. Na atualidade, pouco se ouve nos púlpitos das igrejas a pregação e ensino acerca do arrependimento, sobre conversão, renúncia, santificação. E quando a palavra não é pregada, os pecadores e até mesmo crentes vivem à vontade, errando e cauterizando as suas próprias consciências com o pecado. É por esse motivo que Deus manifesta em algum lugar um dos sentimentos mais fortes e que traz convicção de pecado, o peso do pecado nos corações, e aqueles que ficam debaixo do poder de Deus clamam por misericórdia e perdão.
Ninguém pode suportar a presença do Espírito Santo e permanecer no pecado. Nos grandes avivamentos, uma das coisas que acontece é a convicção de pecado nos pecadores e até nos crentes. Eles não suportam a presença de Deus e pedem por misericórdia e arrependem dos seus pecados. Quando os pregadores não pregam o arrependimento, Deus virá para salvar aqueles que hão de ser salvos, convencendo-os dos seus pecados. Eu não posso deixar de trazer essa palavra para que todos nós pregadores não ignoremos essa verdade. Evangelho pregado sem arrependimento produz adeptos, patrocinadores de igrejas, mas não produz cristãos verdadeiros. O apóstolo Paulo falou para o seu discípulo Timóteo, filho na fé, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo que há de julgar vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos vivendo um tempo difícil. As pessoas vão para o culto, ouvem uma palavra, e até a palavra de Deus, ensinos, e dizem: que maravilhoso culto, que bênção, senti muita alegria nesse culto. Mas como está o coração? Qual o desafio que recebeu diante dos seus pecados? E os pecadores? Gostei do culto. Esse pregador fala maravilhosamente bem. Que pregador maravilhoso. Estamos no tempo que não podemos brincar com a vida das pessoas, deixando de desafiá-las para o arrependimento. E isto tem que ser feito publicamente, para que não tomem e caiam no abismo logo após um maravilhoso culto, em qualquer lugar. Todo movimento pode ser muito lindo e maravilhoso, mas se o pecado não for confrontado na hora, corre-se o risco da perdição. A vida é breve, é curta. Por isso, ninguém deve sair de um culto sem ser desafiado a tomar uma decisão diante da palavra que ouviu, diante da pregação que ouviu. Deus tenha misericórdia deste mundo e mande mais avivamentos espirituais
sem a condução humana, sem a participação do homem, mas a participação divina que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por este avivamento que continua desenvolvendo em Esbro, lá no Kentucky, Estados Unidos. Porque não começou com mão humana, com atrações humanas, mas a atração foi a real presença de Deus que impactou a todos. Pessoas foram salvas, estão sendo convencidas dos seus pecados. Só Deus pode fazer isso. Nós podemos e devemos pregar a palavra. Esta é a orientação bíblica que foi dada para Timóteo e é para nós também. Prega a palavra, mas desafia também. E o Espírito Santo usa a palavra para salvar e libertar pessoas. Deus te abençoe, amigo, irmão, pregador, pastor, seja que posição você tenha, mas saiba de uma coisa: desafio, é tempo de desafio. Não deixe ninguém ir embora sem ter a oportunidade de dizer sim ou não para Deus. Fica com Deus, compartilhe esta palavra em nome de Jesus. Tudo para a glória de Deus. Não estou falando aqui porque eu sou especial, mas porque Deus nos tem dado esta visão de não deixar de pregar o Evangelho e desafiar no momento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.